assunto é com Murilo Rocha. 9h51, bom dia, Murilo Rocha. Bom dia, Sinine, bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes da Band News. Pois é, hoje fazer um cozidão aqui dos 3 assuntos importantes aí relativos ao final de semana e à semana que começa nesta segunda-feira, 7 de julho. Primeiro assunto importante é essa eleição do PT estadual aqui, que dá um pouco a dimensão da confusão que anda o PT aqui no estado, né? Da falta de liderança e da divisão do partido aqui em Minas. Só para contextualizar quem não está por dentro, ontem era eleição no PT, no Partido dos Trabalhadores, em todo o país, e aqui em Minas Gerais ela não pôde ser realizada em razão de um recurso que uma das candidatas ao PT estadual, a deputada federal Dandara, entrou na Justiça Comum. Ela entrou na Justiça Comum no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ela entrou lá com um recurso para que a eleição fosse anulada e sua candidatura fosse considerada. O PT aqui de Minas tinha barrado a candidatura da Dandara à direção estadual do partido e esse processo tinha sido validado pela Comissão Nacional do partido em razão de uma dívida que a Dandara teria de R$131 mil com a legenda. A candidata alega que houve um problema com o banco no pagamento dentro do prazo que era previsto. Fato é que o partido, dentro do seu regimento, avaliou o recurso da candidata e barrou a candidatura dela. Ela recorreu à Justiça Comum e a Justiça Comum determinou que a eleição aqui em Minas Gerais do PT não ocorresse, né? O partido acatou, mas acirrou essa divisão que há dentro do partido aqui. O deputado federal Rogério Correia, por exemplo, fez um post aí nas redes sociais falando que respeita a decisão da justiça, mas que estranha a ação da deputada porque desrespeita todas as regras do partido. Segundo ele, a partir de um momento que você adere, né, que você se filia a um partido político, você tem que estar sujeito ao estatuto do partido, ao regimento do partido. E segundo a visão dele, o partido avaliou e decidiu por barrar a candidatura dela porque infringiu lá, tinha essa dívida com o partido. Ele criticou a decisão dela recorrer à Justiça Comum, alegando, né, que a decisão, ainda mais em primeira instância, de um juiz do Distrito Federal que desconhece a realidade aqui do partido local, né, não teria nada a ver com o processo. Mesmo assim, a eleição foi cancelada. Teve reunião ontem já do PT e uma nova data para a eleição vai ser realizada. Muito ruim e que mostra essa divisão do partido, né? Hoje tem uma ala aí que é muito ligada ao deputado federal Reginaldo Lopes aqui em Minas, outra ala que é essa ala que faz parte do deputado Rogério Correia. Enfim, são alas divergentes do partido. Só para dar mais um exemplo dessa divisão do PT aqui em Minas, na semana passada houve indicações de nomes do PT na prefeitura. Nomes de ex-vereadores, pessoas políticos do PT e da esquerda foram indicados e foram nomeados na Prefeitura de Belo Horizonte. A bancada do PT aqui na Câmara dos Vereadores falou: olha, essa nomeação não partiu da gente. Essa nomeação partiu, né, do deputado federal Reginaldo Lopes. Foi ele quem indicou esses nomes e o Reginaldo Lopes, deputado federal, já por vários mandatos pelo PT, ele tem uma relação muito próxima com o executivo aqui desde a época do Fuad. Na verdade, desde a época do Calil, ele vem com uma relação muito boa, né? Ele é mais próximo do executivo aqui da prefeitura do que o partido como um todo. Então ele transita muito bem e essas indicações são da ala dele, são da cota do Reginaldo Lopes. Isso reflete um pouco essa divisão pelo comando do partido aqui em Minas Gerais, né? O PT que enfrenta um problema nacional com esse problema com essa questão da popularidade do Lula em queda. O partido hoje é totalmente centrado na figura do Lula. E aqui em Minas Gerais o partido enfrenta o problema de uma crise de liderança, né? Você não tem mais um nome forte. Você vê, estamos há um ano da eleição, o PT não tem um nome para candidato ao governo, não tem um nome para candidato ao Senado, fala um nome forte, né? Com possibilidade real de ganhar, nome competitivo. Então o partido enfrenta uma crise de liderança aqui em Minas Gerais e, para agravar a situação, o PT ainda tem esse racha interno e agora viveu essa polêmica aí aqui na eleição aqui de Minas Gerais, a eleição para o partido, né? Para a direção do PT aqui em Minas. Vai ter uma reunião na terça-feira com a presença da Executiva Nacional para definir os rumos, né? Há a possibilidade, inclusive, da Executiva Nacional intervir no Diretório Estadual e tomar uma decisão a respeito dessa eleição aqui no estado. Hoje o PT, ele é comandado pela Gleide, né? A Gleide, ela é a presidente do PT estadual.
Então, essa é a situação aqui em Minas Gerais PT. Outro assunto importante, pesquisa divulgada hoje pelo jornal Estado de Minas, vou até acessar aqui só um segundinho, pesquisa jornal Estado de Minas, do Instituto Opus, fazendo uma avaliação, depois de 3 meses aí, do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. 42% dos entrevistados pela pesquisa Opus, entre o dia 1º e o dia 3 de julho, avaliam como positiva a gestão de Álvaro Damião, 24% avaliam como negativa e 34%, número alto, né, não sabe ou não responderam, né? Tem gente que deve desconhecer, inclusive, que Álvaro Damião é prefeito de Belo Horizonte. Isso é normal, né? O FURRAD, assim, na beira da eleição, parte da população desconhecia ele. Então, mas assim, de toda forma, né? Segundo o levantamento do Instituto, uma avaliação relativamente boa, né? 42% consideram positiva. Se for considerar com o Zema, por exemplo, que a pesquisa escutou também, esse número vai 28%, ótimo ou bom, né? 30% consideram regular. E o Lula, aqui em Minas Gerais, 24%, segundo a pesquisa, consideram ótimo ou bom e 22% consideram regular, né? O prefeito, na questão do prefeito, a divisão foi diferente aqui, positiva, negativa só, não teve essa questão de ótimo, bom e regular, mas 42% considerando positiva a gestão de Álvaro Damião e 24% considerando negativa, 34% não souberam responder, né? Ou não responderam. Então, nesses 3 meses aí, é o primeiro levantamento que se sai, publicado do Instituto Opus, publicado hoje pelo jornal Estado de Minas. É um segundo assunto que eu queria trazer hoje. E para finalizar, Sinine, acho que a gente devia criar aqui no jornal, já deixo a sugestão, a gente criar uma coluna aí, palpite infeliz, sabe? Que tem uma música. Você é o diretor, você que manda, tá criado. Aquela música do Noel Rosa, né? Quem é você que não sabe o que diz? Ai, meu Deus, que palpite infeliz. E quem vai estrear essa nossa coluna aqui é o presidente da FIENG, né? Flávio Roscoe. Ele deu uma declaração aí que foi publicada pelo painel da Folha de São Paulo. Ele queria fazer uma crítica aos benefícios sociais aí pagos pelo governo, né? Bolsa Família, entre outros, e abre aspas aqui para o Flávio Roscoe. O idiota é quem trabalha com carteira assinada, porque ganha R$2.000, paga imposto e ainda vai se aposentar com a regra até os 65 anos. O cara que está há 20 anos no programa social se aposenta aos 45 anos. Quem trabalha 20 anos não se aposenta. Ora, está tudo errado. Fecha aspas, né? Claro, uma opinião aí do presidente da FIENG, mas uma simplificação extrema, né? O mínimo que a gente pode dizer, um eufemismo aqui, essa simplificação que ele faz sobre a questão de pagamento de benefícios, comparando com quem tem carteira assinada, né? Primeiro, se for fazer uma filtragem de quem ganha R$2.000 com benefício social, vai ser 0,001% dos que estão aí são beneficiados. E o segundo, né, gente? Ninguém está nessa situação porque quer. Claro, você vai sempre achar um exemplo. For numa cidade, vai achar uma pessoa lá, meio folgada, que recebe o benefício. Mas essa não é uma realidade, né? Não é uma realidade brasileira, né? E claro, quem tem carteira assinada tem fundo de garantia, tem férias, tem 13º, pelo menos deveria ter, né? Então, assim, não há termo de comparação, né? Ninguém abre mão de uma carteira assinada para ficar ganhando benefício de R$500, R$400, R$300. Acho que a média dos benefícios pagos no Brasil, se eu não me engano, é R$700, algo em torno disso, né? A média dos benefícios pagos pelo governo federal. Então, acho, né, assim, um mínimo para falar, uma desonestidade intelectual aí do presidente da FIENG, para falar isso, né? Ele tem conhecimento da realidade, ele sabe, mas assim, o mínimo que a gente pode falar que foi uma desonestidade intelectual, né? Porque ele sabe a realidade, ele está simplificando aí, querendo acreditar aos benefícios sociais um problema das pessoas não quererem trabalhar no Brasil ou ter baixa procura por empregos, enfim. Aí tem que ver como as pessoas estão pagando também. Às vezes, realmente, o trabalhador não quer se submeter mais a carga de 10, 12 horas para ganhar menos que o salário mínimo. Então, assim, também essa é uma realidade, tem que ser discutida também, né? A gente vê vários trabalhadores realmente recusando hoje alguns tipos de trabalho com cargas excessivas e remuneração muito baixa. Essa é uma realidade e isso não é culpa de benefício social, né? Isso é uma certa miopia ao analisar essa situação, culpar aí a questão dos benefícios. É isso, Sinine. Enfim, ele é empresário, né? Ele tem